A gente começa a descrever os resultados de um estudo, relembrando o nosso leitor. O verbo do objetivo diz muita coisa sobre o resultado, a forma como vai ser analisado o resultado. Então, se lá no objetivo foi colocado descrever o perfil antropométrico de adolescentes, assim assado, então já esse objetivo já se sabe que para apresentar os resultados, o propósito é descrição. A construção e a ordem dos objetivos também tem que fazer sentido. Não adianta a gente colocar como primeiro objetivo específico comparar e tal, e lá no último objetivo específico descrever. Não faz sentido. O que a gente quer dizer é que assim, a última frase da tua introdução, ou as duas últimas, quando tu está descrevendo esses objetivos, isso tem que coincidir com o que tu começa a apresentar nos resultados. É sempre aquela ideia que eu reforço com vocês, que a gente está contando uma história, tem que ter início, meio e fim. Quando a gente escreve um parágrafo, o parágrafo tem que ter início, meio e fim. Então, tu vai começar apresentando os objetivos do teu estudo e o próximo passo num estudo experimental, por exemplo, vai ser descrever a tua amostra, né? Alguns podem optar essa parte inicial para mostrar o quanto é confiável o resultado. Por exemplo, se é um estudo que foi feito estatística, mostrado assim, os dados são normais e são confiáveis, ou alguns podem falar sobre de alguma maneira sobre os instrumentos, contextualizar. Essa parte inicial é uma contextualização para deixar claro que aquele resultado que vocês vão apresentar é confiável, tá? Pode também dizer se algum sujeito foi excluído ou não foi excluído. Importante. Então, nesse exemplo que a gente está mostrando para vocês, ali, análises preliminares, a fim de tornar o resultado mais confiável, verificou-se inicialmente se não houve nenhum sujeito excluído por mau preenchimento dos questionários. Se a pessoa não escreve isso, o leitor não sabe que foi feito isso. Isso também justifica o número final de sujeitos que tu teve na tua amostra, né? Isso, digamos que nesse estudo tenha tido um número X de sujeitos e depois dessa conferida em relação ao preenchimento dos questionários, tem o restado e apenas, tenham sido excluído um número X de sujeitos. Então, nessa análise, 7 sujeitos não preencheram corretamente o instrumento de desejabilidade social. Olha lá, apesar disso, optou-se por não excluí-los. Eu mencionei lá, 7 não preencheram corretamente o instrumento de desejabilidade. Mesmo assim, apesar disso, optou-se por não excluí-los. Deixei muito claro. Vem algumas informações sobre tipo de análise de correlação referente aos resultados, são resultados específicos. Vejam, isso aqui é uma análise inicial só, para depois chegar na parte que a gente falou, análise descritiva. Uma vez que os resultados preliminares demonstraram a adequação dos dados, foram realizadas análises descritivas. Ali, mostrando essa confiabilidade, se tu quer que o leitor entenda que aquele dado é confiável, tu precisa escrever isso. O leitor, ele não sabe o que aconteceu. E muitas vezes o pesquisador não se dá conta disso, porque na cabeça do pesquisador tudo tem muita clareza. O olhar do leitor é dado a partir daquilo que está escrito. Se não está claro, se está escrito e não está suficientemente claro, é a mesma coisa que não está escrito. Exato. Você vai precisar estar do lado do leitor para dizer, isso significa tal coisa, isso significa tal coisa. Como a ideia do trabalho é justamente evitar essa dependência do pesquisador, fazer com que o leitor leia e entenda por completo, então tem que deixar claro. Isso é bom deixar claro que não existe trabalho perfeito. O trabalho acadêmico também tem limitação. Se o cara também chega no final do trabalho e não diz que tem limitação, o estudo também eu acho muito estranho. É impossível que não haja nenhuma limitação em algum tipo de estudo. Impossível. Inclusive, Ricardo, porque a estatística ela não trabalha com certezas, ela trabalha com probabilidades. Primeira coisa que tabela não tem linha vertical. E
quando ela tem só linha horizontal, a gente vai chamar ela de tabela. E quando eu vou usar a tabela? Somente quando eu tenho a apresentação de números. Tá lá? Claro que eu tenho os nomes aqui no canto esquerdo da tabela, mas o propósito é para apresentar resultados numéricos. Então ela não é fechada dos lados. Não, não é fechado. E observem que esse é um trabalho que está formatado por normas de ABNT. Sim. Então, a tabela vai com o título em cima. Né? E se houver a necessidade, tem que colocar uma legenda embaixo. Sim. Aqui, no caso, aqui teve uma observação referente a um asterisco, aos asteriscos que são apresentados nos resultados, que o significado daquele asterisco é que esses resultados apresentaram um valor de P menor que 0,002. Tá? E ainda tem a fonte, né? Fonte da fonte, que é importante dizer. Agora, se for fechado... Aí é quadro. Aí é quadro. E no quadro, o título, se for por norma da ABNT, ele vai embaixo. O propósito do quadro é texto. Só para texto. Então, veja. Eu tenho um elemento assim em relação no meu trabalho de conclusão e eu quero botar numa tabela. Não é tabela, é quadro. Tem que ser fechado. Aqui é uma figura, tá? Isso aqui é uma figura. Bom, figura também, mesma coisa, a legenda vai embaixo. Todos têm que ter legenda e todos têm que ter referência no texto. Então, tu tá ali escrevendo o teu item resultados, e aí tu vai dizer, conforme a figura 1. A figura 1 tem que aparecer embaixo. Primeiro tu cita que vai aparecer uma figura, e depois tu apresenta a figura, e não o contrário. E, claro, isso não é uma norma da ABNT, é uma norma geral. Então não deixem nenhum elemento gráfico sem uma menção prévia. Isso. Não importa. O que é elemento gráfico? Gráficos, quadros, tabelas, figuras. Isso. Não basta só colocar as figuras ou tabelas, por mais que elas sejam autoexplicativas. Se faz um apanhado geral do que está na tabela no parágrafo e depois o leitor vai ter acesso aos outros elementos do estudo na tabela. E vejo que a descrição que está no parágrafo é uma descrição apresentando percentual. Na tabela não tem percentual, olha lá, ó. Não tem, só tem o valor bruto. Somente elas não faz sentido algum, porque qual a estratégia da pessoa que está escrevendo e tem uma figura, uma tabela? Quando eu descrevo essa tabela ou descrevo essa figura, eu quero fazer com que para onde eu quero que o leitor olhe na tabela? Para onde eu quero que o leitor olhe na figura? Qual o foco que eu quero que esse leitor dê nessa figura? Por isso é importante a descrição.